Estamos chegando mais uma vez aqui no canal da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro 1º de Maio, em Farroupilha. E também estamos chegando no Instagram e também no Facebook da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro 1º de Maio, em Farroupilha. A gente falou a semana passada sobre bondade, o fruto do Espírito Santo chamado bondade. E esta semana a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a fé. Mas antes de nós nos aprofundar nesse tema, eu peço que você comente aqui no vídeo o que essa série tem impactado a sua vida espiritual. Também peço que você curta o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações quando houver vídeos novos e todas as terças-feiras nós estamos produzindo vídeos novos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre fé. Para a gente compreender o que é fé, nós precisamos ir até o livro de Hebreus, capítulo número 11, versículo 1. E lá vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza naquilo que a gente não está vendo, mas que a gente espera, correto? Levando em consideração isso, a fé é o elemento principal para nós agradarmos a Deus. E o mesmo capítulo da Bíblia, lá em Hebreus número 11, também vai dizer que é impossível nós agradar a Deus sem ter fé. Ou seja, a fé é o elemento principal pelo qual a gente vai agradar a Deus, pelo qual a gente vai se relacionar com Deus. Não há como eu me relacionar com um Deus, com um Pai, com o Espírito Santo, se eu não tiver fé que Ele está ali naquele momento me ouvindo. Não há como eu fazer uma oração se eu não tiver fé no meu coração, se eu não tiver a certeza de que Ele está ali, mesmo eu não vendo Ele agindo naquele momento do meu lado na oração. Nós precisamos ter em mente que se a gente quer agradar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que se a gente quiser amar a Deus com toda a nossa força, nós precisamos ter fé nele. E nós precisamos avançar nesta fé em oração, em leitura bíblica. Porque é justamente quando a gente ora, é justamente quando a gente lê a Bíblia, é justamente quando a gente jejua, a gente está declarando ali que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Nós estamos declarando que Ele existe e que através dele são feitas e foram feitas todas as coisas. E Ele estará conosco. Nós estamos declarando que Ele existe e que Ele é um ser de relacionamentos. Um ser que vai se relacionar conosco. Não porque Ele precisa da nossa vida, mas porque Ele quer derramar o seu favor, porque Ele quer derramar o seu amor sobre as nossas vidas. Ter fé é justamente isso, é esperar em Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, mesmo as circunstâncias muitas vezes falando ao contrário, falando que nós deveríamos abandonar o nosso Deus. É o mesmo exemplo que acontece com Jó, né? A mulher de Jó, ao ver Jó sofrendo pra caramba, ela vai lá e diz assim: Jó, abandona o teu Deus e morre. Eu não aguento mais te ver sofrendo assim. Mas Jó não, ele permanece firme, fiel a Deus, porque ele tinha certeza de que apesar de não estar vendo Deus, de que apesar de não estar sentindo a presença de Deus naquelas circunstâncias, Deus estava presente com ele. E é isso que levou ele a ter tanta convicção de que ele passaria por aquela situação, independente do que Deus poderia fazer, ele passaria por aquela situação. Por isso, quando Jó fica firme, ele está dizendo: olha, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que Ele existe, que Ele
é o meu Deus e o meu Senhor. E eu me submeto a Ele, portanto eu não vou abandonar Ele, porque eu sei que Ele está aqui. Por mais que as circunstâncias digam não, e por mais que as dúvidas no coração de Jó eram latentes, ele estava firme em Deus e ele permaneceu firme assim. E no final da história de Jó, ele é honrado por Deus, porque ele teve fé. A fé que agradou a Deus, a ponto de restituir todas as coisas que ele tinha perdido de forma material. A família, a sua riqueza. E no final ainda, Jó teve que orar para que Deus perdoasse os seus amigos que haviam colocado em dúvida o caráter de Jó. Há um outro exemplo muito clássico, lá no livro de Josué, capítulo número 2. Josué e os israelitas veem Jericó. E aí Josué manda 2 espias para verificar a situação da cidade. E lá os espias vêm aqui, vêm ali, começam a pegar informações. Só que a informação da presença dos espias chega até os ouvidos do rei de Jericó. E o que acontece? Ele manda soldados procurar essas pessoas que poderiam invadir a terra. E no meio daquilo tudo, Raabe, uma prostituta, acolhe os espias em sua casa. Esconde eles. Ela escondeu os espias porque ela tinha fé no Deus de Israel. Ela ouviu que Deus havia tirado os israelitas do Egito, que Deus havia colocado pragas contra o faraó para justamente retirar os israelitas, os judeus do Egito. Ela havia ouvido todas as maravilhas que Deus havia feito no meio dos judeus. Mesmo sem presenciar essas coisas, essas situações, ela acredita que o Deus de Israel havia entregado Jericó nas mãos dos judeus. E preste atenção. Quando ela age com fé, a resposta da fé dela é que a vida dela é preservada, que logo na sequência ela casa com um israelita, entra na linhagem de Davi e consequentemente na linhagem de Jesus. Olha só, uma prostituta entra na linhagem de Jesus por ter fé em Deus, por demonstrar fé. E não apenas isso, ela entrou na listagem dos heróis da fé, apresentadas no capítulo de número 11 de Hebreus, onde há uma lista que o autor coloca de todas as pessoas que foram justificadas pela fé. A fé é uma ferramenta importantíssima para que nós possamos nos relacionar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Sem fé é impossível você ter um relacionamento com Deus e conseguir avançar de forma espiritual e automaticamente ter a sua salvação preservada. A fé é que vai fazer você dobrar os seus joelhos, orar a Deus, se relacionar com Ele. E eu lembro que Jesus somente vai receber nos céus aquelas pessoas que se relacionarem com Ele, aquelas pessoas que Ele conhecer pessoalmente. A salvação, ela é obtida através de um relacionamento com Deus. Claro, evidentemente, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nós somos salvos através da fé em Cristo Jesus. Se nós não tivermos uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo, Jesus não vai nos conhecer e evidentemente nós não vamos entrar na salvação eterna com Ele, na eternidade com Cristo. E se você não tiver fé em Deus, você não vai conseguir preservar esse relacionamento com Deus, preservar essa comunhão com Deus, porque é pela fé que você vai fazer isso, ok? Eu peço então que se
essa mensagem abençoou a sua vida. Peço que você compartilhe nas suas redes sociais, curta esse vídeo, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, siga nós nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Próxima semana, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mansidão. Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau, tchau.